Onde aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, nós temos uma explicação muito clara do apóstolo Paulo sobre arrebatamento. Então Paulo vai falar que o arrebatamento é algo misterioso em relação ao conhecimento das pessoas do Antigo Testamento. Agora, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando o Senhor Jesus ele encontra com a igreja que é chamada de noiva, do Cordeiro. E neste encontro com a igreja ela é retirada da terra. Esse é o arrebatamento. Ela é retirada. É isso que acontece, olha. Num abrir e num fechar de olhos, versículo 52, antes a última trombeta, os mortos ressuscitarão com corpo incorruptível, e nós que ficaremos vivos, se por acaso fosse no nosso tempo agora, nós seríamos transformados. Deixa eu explicar isso de uma forma, sem pegar o contexto de cada versículo. O Senhor Jesus, lá no livro de João, capítulo 14, se você acompanhou o evangelho do estudo, você leu essa parte, lá em João 14, no finalzinho, Jesus vai dizer o seguinte, que Jesus não ia deixar as pessoas órfãs. Olha o que Jesus fala no versículo 18 a seguir. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar o Espírito Santo. É isso que Jesus vai estar dizendo com ele. E Jesus vai dizer o seguinte, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar e voltarei outra vez. Para onde eu estiver, vós estejais. Então, a partir de João 14, a Bíblia começa a descrever o próprio Jesus sobre um arrebatamento, sobre um encontro, sobre a morada dos filhos de Deus com Deus. É essa que é a nossa fé. Não é para esta terra, é para a eternidade. Para esta terra nós temos que ter fé para conviver e manifestar o evangelho e a adoração. Mas quando chega aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o desenvolvimento do pensamento a respeito do encontro com Jesus ele é mais claro. A ponto da Bíblia descrever que há um mistério, de modo que quando Jesus vier, aqueles que estão vivos, eles não vão morrer, eles vão ser transformados para encontrar com o Senhor. Por que serão transformados? Porque o nosso corpo, que é carnal, que é de carne, que é de sangue, que precisa dos alimentos da terra, o nosso corpo ele não pode entrar numa dimensão espiritual. Nós não podemos viver no mundo espiritual. Do mesmo modo que os anjos não podem viver na dimensão terrena com a característica de anjo, de espírito. É por isso que a Bíblia fala que quando os anjos vão visitar Abraão e vão até comer com Abraão, no sentido de comunhão, eles se transformam, eles se transfiguram, eles largam a característica espiritual de espírito e passam a assumir uma forma humana, porque em espírito eles não podem ter comunhão com o homem, porque a dimensão é muito distante. É por isso que a Bíblia vai relatar com Gideão, com os grandes homens do passado, com Isaías, com as pessoas que tiveram, com João, que tiveram um contato com o ser espiritual, a primeira coisa que acontece, que a Bíblia descreve, quando o homem tem um contato com o ser angelical, enviado por Deus de alguns tempos antigos, a primeira coisa que acontece no homem é que o corpo do homem se desfalece, perde a força, o medo envolve de uma forma tremenda. Por quê? Porque é a carne e é o físico tentando entrar em contato com o espírito. Uma carne não suporta o contato, a epifania, né? Que é a manifestação com o espiritual. Então a carne, o sangue, a nossa vida limitada não pode ter contato com aquilo que é espírito e que é eterno. Então, quando Jesus ele vem para encontrar com a igreja ou para ter uma vivência eterna com a igreja, há uma necessidade que o corpo seja transformado. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 52. Ele está dizendo o seguinte, ó, nós nem todos vamos morrer, porque se Cristo vier agora, nós que estamos vivos, nós seremos transformados em um corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? É um corpo que não é destinado à morte nem à dor.
É isso que a Bíblia está dizendo. A nossa esperança é de ter uma vida eterna, e quando isso acontecer, se nós estivermos vivos, nós não teremos um corpo de carne, mas um corpo semelhante ao dos anjos, para podermos obter o mundo espiritual. Não saia daí. No próximo bloco eu continuo.